Conta-se que certa vez um rei, ele tinha um sábio conselheiro, um amigo, e esse amigo ele sempre dizia que tudo aquilo que acontece porque Deus é bom. E certo dia então o rei e esse seu amigo eles vão para uma caçada no meio do mato, e infelizmente no meio da caçada um leão ataca o rei e o faz então perder um dos dedos de sua mão. E o rei então volta para o castelo furioso, brabo, triste por ter perdido um dedo. E ele pergunta ao seu conselheiro como ele interpretaria aquele acontecimento. E o seu conselheiro então ele fala: olha, isso foi uma fatalidade, mas tudo o que acontece porque Deus é bom. E o rei então ele fica furioso, ele manda prender esse conselheiro, joga ele atrás das grades e brabo porque o conselheiro havia dito aquilo. E tempos se passaram e esse rei então sai novamente para uma caçada, mas no meio da caçada ele se perde dos seus soldados e ele é feito refém por uma tribo canibal. E a tribo está lá para fazer o sacrifício e o rei seria o sacrifício, mas quando eles percebem, estava faltando um dedo na mão do rei. E por isso então o rei já não serviria como sacrifício, porque ele não era um sacrifício perfeito. E aí o rei volta entusiasmado, feliz da vida para o castelo e manda soltar então aquele seu amigo, o seu conselheiro que tempos atrás ele havia mandado prender. E ele pergunta novamente como, agora agradecido a Deus, ele pergunta a esse conselheiro como ele interpretaria isso. E o conselheiro ele fala: olha, realmente Deus é muito bom, porque se eu tivesse ido com você, eu teria sido preso junto na caçada. E com certeza, porque eu tenho todos os dedos da minha mão, eu teria sido morto em sacrifício. Então Deus é bom e Ele é bom o tempo todo. E essa história ela me faz refletir sobre aquilo que temos vivido, aquilo que tem passado no nosso coração nos últimos dias. E nós vemos várias pessoas sofrendo e talvez eu e você também estejamos passando por algum sofrimento. Na nossa paróquia tivemos, durante esse tempo de pandemia, também a perda de pessoas queridas. Tivemos tempos difíceis com aquelas ventanias fortes que acabou por estragar talvez alguns bens materiais, ou ainda talvez a descoberta de uma doença que a gente não gostaria e que nos faz perder o controle das nossas vidas. Ou talvez ainda algum outro problema que te tira a paz, que te tira a tranquilidade. E geralmente é assim que eu e você, quando nós passamos por um sofrimento, a gente consegue apenas focar no problema. E a gente vive patinando nesse problema, a gente vive sofrendo com ele e nos esquecemos de olhar que muitas vezes aquilo que Deus preparou para nós um dia, que é a eternidade, é algo muito maior e melhor. Nos esquecemos de olhar que aqui nesse mundo nós estamos apenas de passagem e que aquilo que Deus já está preparando para nós tem muito mais significado e é muito mais importante. Um lugar especial junto dele na eternidade, como o próprio apóstolo Paulo escreve. Ele diz lá em Romanos 8:18: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Aquilo que eu e você passamos aqui nesse mundo não se compara com aquilo que Deus já preparou para nós. Por isso também Ele nos convida a olharmos adiante, a olharmos para frente. Mas muitas vezes eu e você ficamos nos perguntando no meio disso tudo: mas onde está Deus quando uma coisa acontece atrás da outra? Onde Ele está quando eu tenho que ser diagnosticado com algo que eu não gostaria? Quando eu tenho que sepultar alguém da minha família e eu não estava esperando por isso? Quando eu tenho que passar por aquele problema que eu não gostaria de ter que enfrentar? Onde está Deus no meio disso tudo? Ou porque talvez Ele não me poupa de tamanho sofrimento? Essa semana que passou nós levamos a Laura para fazer consulta no médico, exames de rotina, e ele pediu então uma bateria de exames, um check-up. E eu acho que uma das coisas que mais nos incomoda, para quem é pai e mãe sabe disso, uma das coisas que mais nos doem em relação aos nossos filhos é ver eles sofrendo. E quem tem filho sabe bem como é quando o filho passa por um sofrimento, como nós pais gostaríamos, pai e mãe, gostaríamos de poder trocar de lugar com eles.
Ou gostaríamos de simplesmente poder estalar os dedos e fazer com que as coisas se resolvessem da melhor forma possível sem que eles precisassem passar pelo sofrimento? Mas infelizmente todos nós sabemos que as coisas não funcionam dessa maneira. Eu estava ali e via então o sofrimento da Laura naquela maca então para coletar o seu sangue. Eu vi o seu desespero também, pensando naquilo que ela passou tempos atrás em relação a injeções, agulhadas e tudo mais. Eu estava vendo o seu sofrimento, eu estava ali, eu me importava com ela, me importava com aquela situação e faria de tudo para que eu pudesse estar no lugar dela, talvez coletando o sangue por ela, evitando que ela precisasse passar por isso. Mas não tinha o que fazer, era necessário segurá-la firme para que ela não se machucasse ainda mais. Talvez ela só quisesse pedir: pai, mãe, por favor, me ajudem, me tirem daqui, eu estou sofrendo, eu estou me machucando. Mas aquele sofrimento era necessário. Nós sabíamos que aquilo seria o melhor para ela naquele momento. E é isso que às vezes Deus faz conosco também. Às vezes Ele permite que nós soframos, às vezes Ele permite que nós tenhamos que passar por sofrimento. Mesmo que muitas vezes eu e você chegamos à conclusão, ou naquele momento de dor, de sofrimento, a gente acha que Ele não nos ama mais. O que vai nos ajudar nesses momentos de sofrimento é parar de focar apenas nos nossos sofrimentos e focar no amor de Deus. Olhar para o alto, olhar para a frente e perceber e ver aquilo que Ele já preparou para nós. E ver que aquilo que Ele está preparando para nós é algo muito maior e melhor, que é a eternidade. Eu não sei por aquilo que você está passando nesse dia, nesse momento. Não sei por tantos sofrimentos que você já passou, mas uma coisa eu sei. E uma coisa é certa. Deus, Ele te ama. E Deus está no controle da situação. E Ele está ali naquela maca te segurando, te amparando, te fortalecendo. Ele está em todos os momentos contigo. Porque Ele sabe o que é ver o seu filho sofrer. E se tem uma coisa a respeito de Deus que a gente deve saber é que Ele é bom e Ele é bom o tempo todo. E se Ele estava com você nos dias alegres, celebrando as suas conquistas, as suas vitórias, também nos dias difíceis não vai ser diferente. Ele estará ali, estará pronto para te segurar e te carregar em seus braços. Pense nisso e tenha um abençoado domingo.